eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30. Acesse a sua Bíblia, se você tem no celular, ou abra a sua Bíblia. Só prometa para mim que você não vai ficar no Facebook. Na hora que aparecer a notificação na hora de culto é a voz do diabo. Você não vai ouvir a voz do diabo hoje. Nem se for o seu crush. Para os jovens, né? Você vai, não, depois eu respondo. A não ser que seja algo muito, muito importante. João, Evangelho segundo João, chamado de o apóstolo do amor, ou aquele que Jesus amou. Interessante como que Deus transforma vidas, porque em determinado momento João e Tiago, que são irmãos, eles passam em uma aldeia, e aí eles olham para aquela aldeia, e eles, depois de pregar o Evangelho, aquela aldeia não aceita a palavra de Jesus, e aí eles perguntam para Jesus: Jesus, o Senhor quer que a gente faça uma oração e caia fogo do céu para acabar com todo mundo? Esse é o João. Jesus o apelida, ele e o seu irmão, de filhos do trovão. E aí, depois de anos sendo tratado, sendo ministrado por Jesus, João é considerado o discípulo do amor. Por isso que a referência nos evangelhos, quando você for ler, é aquele que Jesus amou. João, então, esse que eu acabei de dizer, que escreve esse evangelho, João capítulo 19, versículo 30, você pode acompanhar também aí na projeção. A palavra de Deus diz assim: tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Novamente, vamos ler o versículo 30, um versículo bem curto. Tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Repete assim comigo: está consumado. Amém. Está consumado. Vamos orar mais uma vez. Deus, ministra nas nossas vidas nessa noite, Pai. Fale aos nossos corações, para que haja mudança, transformação de vidas, e que possamos nessa noite sair daqui cheios do seu Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus, amém. Nós vivemos dias de muita pressão. Todo mundo vive na pressão. Acho que se eu fizesse aqui essa pergunta, quem não tem pressão? Acho que ninguém levantaria a mão, porque nós vivemos em dias que é exigido muito de mim e de você. Dias que a sociedade, o mercado, a profissão, a faculdade, ela exige muito de você. Não é difícil eu escutar algum jovem reclamando da correria na faculdade, principalmente a minha noiva, está no 3º ano de psicologia, né? Tem prova, tem trabalho, tem atividades extracurriculares, tem muita coisa. Então, o mundo acaba colocando uma pressão onde eu e você temos que produzir o tempo todo. Já parou para pensar isso? Você precisa produzir, seja no seu trabalho, seja na sua faculdade, seja no seu relacionamento, seja na igreja, no ambiente que você está inserido, é exigido muito de você. Você precisa produzir, você precisa trabalhar, e aí você precisa conquistar, e aí você precisa comprar, você precisa vender, você precisa casar, você precisa se formar, você precisa entrar na faculdade, você precisa sair da faculdade, você precisa entrar no mercado de trabalho, você precisa se desenvolver no seu trabalho, e é colocado uma pressão sobre as nossas vidas. Por isso que nunca antes existiu tantas pessoas com crises de pânico, crises de depressão, crises de angústia,
crises de ansiedade. Crianças desde pequenas, crianças já estão crescendo nesse ambiente que exige muito, que cobra muito. Crianças que já apresentam sinais de quadro depressivo. Por isso que nós já temos psiquiatras, psicólogos especialistas em crianças. Porque as crianças, elas já crescem nesse ambiente competitivo. As crianças, elas já crescem em um ambiente que diz e que coloca na mente e no coração delas que elas precisam produzir. Que para que elas sejam pessoas importantes e especiais, elas precisam alcançar os seus objetivos. Caso contrário, são excluídas daquele hall de membros VIPs que a sociedade apresenta. E aí, quando nós analisamos esse contexto, é definido um fator felicidade. A sociedade, o mundo, imprime nos nossos corações o que é felicidade. Bom, felicidade é você se formar, felicidade é você se casar, felicidade é você ter filhos, é você ter a sua casa própria, é você adquirir bens, é você ter o seu carro. Felicidade é esse padrão que a sociedade acaba nos envolvendo. Só que existe um problema muito grave, que são as consequências dessa sociedade desenfreada. A consequência de viver em uma sociedade que exige muito de mim e de você. A primeira delas é que nós ficamos cansados e sobrecarregados. Você já se sentiu cansado? Pergunta para quem está do seu lado, você já se sentiu cansado? É impressionante. Nós começamos a semana cansado, não é verdade? Segunda-feira, amanhã, na hora que o despertador tocar, e você não vai ativar o modo soneca, porque quem desenvolveu o modo soneca foi Satanás, né? Satanás desenvolveu o modo soneca para você perder a hora no serviço. E você fala assim, não, só mais 5 minutos, prometo. Não, só mais 5, só mais 5. Aí na hora que, né? Hoje eu dormi à tarde, né, um pouco depois do almoço, correria. Acho que o meu celular despertou umas 25 vezes, né? Da vontade. E aí você não vai ativar o modo soneca amanhã, mas nós nos sentimos cansados e sobrecarregados. É exigido muito da gente. As crianças estão cansadas, as mulheres estão cansadas, os homens estão cansados, quem trabalha está cansado, até quem não faz nada está cansado. Parou, pensa, né? Não, o que você faz? Você trabalha? Não. Você estuda? Não. O que você faz? Não faço nada, não estou me sentindo cansado. Não tem até nas férias nós nos sentimos cansados, não é verdade? Não, estou cansado de não fazer nada. Alguém te falou isso? Nossa, não consigo ficar parado, estou cansado de não fazer nada. Meu irmão, você está cansado de não fazer nada? Como assim, né? Mas essa pressão nos deixa cansados e sobrecarregados. Pode ser que você chegou aqui nessa noite cansado e sobrecarregado. Ah, Felipe, mas é só maio, nós estamos no 5º mês do ano, tem muita coisa para as férias ainda, mas pode ser que você chegou aqui nessa noite já cansado e sobrecarregado. Eu tenho conversado com pessoas que dizem, não, eu estou cansado, eu acho que eu não vou aguentar, não aguento mais uma semana, não aguento mais um mês, eu estou me sentindo sobrecarregado. Segunda consequência que isso gera no coração é a frustração. Você conhece alguém frustrado? Acho que todo mundo já se frustrou ou vai se frustrar na vida. Não estou sendo profeta do caos, tá? Estou fazendo apenas uma análise do que nós já percebemos, mas por exigir demais, nós não conseguimos alcançar aquilo que é o padrão felicidade. Nós não conseguimos alcançar todos os nossos objetivos, porque é impossível. A vida, ela tem a sua dinâmica, a vida tem as suas variáveis, e nem sempre ela vai sair como nós havíamos planejado. Muitas vezes nós planejamos, temos uma ideia, temos um plano, mas não sai como nós imaginamos. E aí é que chega a frustração. A frustração quando um jovem é pressionado a passar na faculdade e não passa. Frustração. A frustração quando ele é obrigado a permanecer num casamento que faz mal. E aí chega a frustração. Então,
Essa é uma das consequências, nós ficamos frustrados. E a terceira consequência é que nós nos sentimos culpados. Culpados quando nós não produzimos. Vou fazer uma pergunta para você. Você já se sentiu culpado em não estar fazendo nada? Tem gente que é assim, que não consegue nem descansar. Porque a pessoa se sente culpada por não fazer nada. E aí, esse contexto que nós vivemos acaba colocando um peso maior ainda. Um peso quando nós não somos produtivos, um peso quando nós não estamos bem. Por isso que nós nos cobramos. Tem dia que a gente não acorda legal. Você acorda legal todos os dias? Amanhã você vai acordar assim, vai levantar e falar, não, hoje vai ser a minha... É muito difícil, né? Inclusive tem gente que acorda e nem dá bom dia. Eu acho que não é o seu caso. Tem gente que vai dar o bom dia lá para as 3 horas da tarde. Você dá bom dia, a pessoa já rosna para você, né? O que tem de bom? Bom dia, o que tem de bom? Mas nós nos sentimos culpados quando nós não alcançamos os nossos objetivos. A culpa é sua. Você deveria ter estudado mais. Você deveria ter trabalhado mais. Você deveria ter ligado mais. Você deveria ter se dedicado mais ao seu casamento. E esses sentimentos, eles ficam impregnados na nossa mente, no nosso coração. Pode ser que nessa noite você chegou aqui nessa pressão. Você está passando por uma pressão no trabalho. Uma pressão que está te deixando cansado, frustrado, ocupado. E aí, eu estou construindo aqui uma ideia, mas eu vou chegar na aplicação, tá? Eu queria que você prestasse atenção para a gente conseguir concluir o que eu estou dizendo. E aí, o que acontece é que a nossa mente, ela é configurada a viver desse jeito, a viver na dinâmica, a viver nessa correria. Eu tenho certeza que se eu fosse perguntar para todos aqui, se você tem um tempo sobrando, todo mundo ia dizer, não tenho mais tempo sobrando. Todas as horas do meu dia estão ocupadas. 24 horas, o dia precisava ter 35, 40 horas para que eu conseguisse fazer tudo que eu tinha que realizar. Mas aí, a nossa mente é configurada nessa produtividade sem fim, e o problema está quando nós transferimos isso para a nossa vida espiritual. Quando nós transferimos esse modo de pensar para o nosso relacionamento com Deus. Quando nós transferimos essa loucura, quando nós transferimos essa rotina que não tem fim, essa correria, para a nossa vida espiritual. Porque nós achamos que para ser aceito por Deus, nós precisamos fazer. Nós achamos que para ser abençoado, nós precisamos realizar, nós precisamos produzir, nós precisamos nos envolver, nós precisamos viver num ativismo religioso ou num ativismo espiritual sem fim, e só assim Deus vai nos abençoar. Só se eu for uma pessoa ativa, só se eu produzir demais, só se eu trabalhar demais, só se eu me esforçar demais, eu vou conseguir as bênçãos de Deus, e Deus vai me abençoar se eu me esforçar muito. Talvez você chegou aqui nessa noite desse jeito, querendo se esforçar para receber a bênção de Deus, querendo produzir para ser merecedor da graça de Jesus, querendo fazer mais e entrar nessa rotina frenética para alcançar os seus objetivos, como se fosse uma moeda de troca com Deus. Deus, eu vou trabalhar na igreja, eu vou trabalhar nos projetos sociais, eu vou ser uma pessoa boa, eu não vou mentir, eu não vou roubar, mas você precisa me abençoar. E aí sabe o que acontece quando nós entramos por esse caminho da religião e da instituição? Nós entramos naquelas 3 consequências. Nós nos sentimos cansados e sobrecarregados, porque nunca tem fim. Você faz, nunca tem fim. Nós nos sentimos frustrados, de novo, porque você fez, você deu o dízimo, você orou, você fez a campanha, mas as coisas não saíram como você gostaria. Deus não respondeu a sua oração.
Deus não fez conforme você tinha planejado, e aí você e eu nos sentimos frustrados, ou você se sente culpado. Culpado porque não orou o suficiente, culpado porque não semeou o suficiente, culpado porque não participou de todos os cultos da semana, culpado porque não se envolveu em um ministério, culpado porque não fez conforme você achava que Deus queria que você fizesse. E talvez nessa noite você chegou aqui desse jeito. Talvez você está cansado, talvez você está frustrado, ou talvez você está culpado, mas eu tenho uma palavra para você. Eu tenho uma palavra, eu tenho uma boa notícia para a sua vida nessa noite. Eu tenho uma notícia que pode mudar a sua história a partir desse domingo. Eu tenho uma palavra para o seu coração que pode mudar e te libertar e tirar a culpa, e tirar o medo, e tirar a frustração e gerar no seu coração a esperança de caminhar com um Deus que não exige produtividade de mim e de você, mas um Deus que é bom e que nos ama incondicionalmente. E é aí que eu olho para o Evangelho. E você sabe qual é o significado da palavra Evangelho. O significado da palavra Evangelho é boa notícia. Por isso que eu tenho uma boa notícia para você nessa noite. Jesus está sendo crucificado. Quando você vai ler João, esse capítulo 18, 19, Jesus ele é condenado injustamente. É levantado testemunhas no julgamento de Jesus injustamente. É colocado pessoas, é feito todo um planejamento para crucificar Jesus de maneira ilegal. Por isso que Jesus foi condenado na calada da noite, porque foi algo ilegal que fizeram. E Jesus é pendurado naquela cruz. O Deus que se fez homem, o Rei que se tornou servo, o Salvador que saiu do seu trono para vestir pele humana e andar entre pessoas comuns como eu e como você. O Deus, como diz em Filipenses capítulo 2, esvaziou do fato de ser Deus e se fez homem por amor a mim e por amor a você. É esse Deus que está pendurado naquela cruz. É esse Deus que foi chicoteado. É esse Deus que foi humilhado. É esse Deus que foi torturado. É esse Deus que foi exposto. É o Jesus homem. É o Jesus salvador. É o Jesus servo. É o Jesus que agora será pregado por amor a mim e por amor a você. E aí quando Jesus está naquela cruz, e aqui é o auge da história humana, aqui é a cena mais importante da história humana. Aqui é o momento, aqui é o ápice. Eu não sei se você assistiu aquele filme Vingadores. Quem já assistiu o último? Pouca gente. Então vou dar um spoiler aqui, ó. Não, tô brincando. Fica tranquilo, viu, gente? Mas todo filme tem um ápice, não é verdade? Vingadores, na hora que o fulano morre... Não, tô brincando. Não vou falar, não. Fica tranquilo, viu? Eu não assisti. Na verdade, eu não assisti nenhum anterior. Hoje os meninos estavam contando o que tinha acontecido. Quase que eu dei uma voadora em um deles. Falei, fica quieto que eu quero assistir o filme. O Gilson já assistiu. Mas todo filme tem um ápice. E o filme da história humana teve o ápice em Jesus naquela cruz. O Deus, isso é muito sobrenatural. Isso é muito poderoso, imaginar que um Deus tão grande. A Bíblia diz que Deus, Ele governa o mundo com a palma das suas mãos. A Bíblia diz que o Deus tem poder na sua palavra. E esse Deus estava pregado, estava crucificado por amor a mim e por amor a você. E aí ele diz uma palavra. A palavra é: está consumado. E após isso, Jesus morre. Ele entrega o seu espírito. Mas Jesus estava pendurado naquela cruz e ele diz: está consumado. O significado da palavra está consumado, sendo resumido, é realizado por completo. Realizado por completo. E talvez você pode nessa noite ler essa palavra, não tem nada a ver, é simplesmente uma palavra, tudo bem, está consumado. Mas quando nós olhamos para o grego dessa palavra, ela tem um significado muito amplo, né?
Hoje meu pai falou sobre seminarista que gosta de grego e gosta de teologia, né? Apesar que tem uns irmãos aqui, o Everton ali gosta de teologia, calvinista, né, Everton? Puro, desde criancinha. Aí, está consumado, quando você olha para o grego, é uma palavra que talvez você conheça, que é tetelestai. Essa palavra, tetelestai, existem músicas com o título dessa palavra, existem textos, tetelestai, porque a palavra em grego ela tem um significado muito mais amplo do que simplesmente está consumado. A palavra em grego significa finalizado, terminado, realizado, executado, completo, cumprido, fazer exatamente como o ordenado, realizar o último ato até que completa um processo realizado, cumprido. Esse é o significado da palavra está consumado, tetelestai. O que Jesus disse naquela cruz, quando ele estava sendo crucificado, foi: está consumado. Eu paguei o preço. Você não precisa mais fazer, você não precisa mais se esforçar, você não precisa mais produzir, você não precisa mais entrar nesse sistema que exige muito de você, porque eu paguei o preço. Está consumado, tetelestai. E em Jesus nós temos a garantia de que o preço já foi pago naquela cruz. E foi a última palavra que Jesus disse naquela cruz. Crucificado, está consumado. Por isso que a religião e o mundo diz que você precisa fazer para ser aceito. Jesus disse que já fez por você. O mundo e a religião diz que você precisa pagar para ser abençoado. Jesus disse que já está pago, está consumado. O mundo e a religião diz que você precisa se esforçar mais. Jesus diz que já fez tudo que era preciso, porque naquela cruz o preço foi pago, está consumado, finalizou, tetelestai. Eu cumpri o que eu tinha que fazer, eu cumpri o meu propósito. Jesus falando para que todos pudessem ouvir: o preço está pago. Por isso que nessa noite eu queria que você saísse daqui com o coração e a mente com essa certeza de que em Jesus o preço já foi pago, está consumado, amém? Em Jesus essa palavra se torna realidade, tetelestai, está consumado. Olha para quem está do seu lado, fala em grego para ela, tetelestai, fala para ela. Se você nunca falou em grego, agora você falou, tá vendo, ó? Nova Aliança é o único lugar que você aprende outra língua na hora da pregação. Tetelestai, né? E tem algumas certezas que eu queria deixar no seu coração nessa noite. Certezas que essa palavra de Jesus na cruz, está consumado, ou tetelestai, gera no meu e no seu coração. A primeira delas é a certeza de uma eternidade com Deus. A certeza de uma eternidade com Deus. Olha o que diz João capítulo 5, versículo 24. Jesus morreu na cruz, eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Quando Jesus foi crucificado e quando Jesus disse está consumado, o que ele queria dizer é: a sua salvação, a sua eternidade ao lado de Deus está garantida, porque eu já paguei o preço. Por isso que essa certeza, ela precisa estar enraizada no seu coração. É a certeza de que um dia você estará ao lado de Deus. Foi isso que Jesus disse naquela cruz. Está garantido, está salvo, está na eternidade comigo, é certeza, não tem dúvidas, você está destinado a permanecer comigo por toda a eternidade. Aí você diz assim: ah, Felipe, mas assim é muito fácil. Se eu estou com a minha salvação garantida, se a minha eternidade está garantida ao lado de Deus, então significa que eu posso fazer o que eu quiser? Não. Sabe por quê? Porque a maneira que Deus se relaciona comigo e com você
é a partir do amor e não a partir da moeda de troca da barganha. Porque senão seria mais ou menos assim: olha, Jesus, eu quero muito passar a eternidade ao seu lado, então eu vou ser uma boa pessoa, eu vou na igreja, eu vou dar o dízimo, eu vou fazer parte do ministério de teatro, eu vou fazer parte do ministério de dança, vou fazer parte de todos os ministérios possíveis. Então, aí o Senhor me dá pontos positivos e eu vou passar a eternidade com o Senhor. Não é desse jeito, porque se fosse assim, seria uma barganha. O raciocínio é o contrário. Eu vou à igreja, eu sou de Jesus, eu exerço o meu chamado, eu faço o bem para os outros, para as pessoas, porque eu já estou salvo, porque a minha salvação já está garantida com Jesus, porque Jesus me amou e eu vou me relacionar com Ele de volta, amando Jesus de volta. Você não consegue amar alguém porque você é obrigado a amar aquela pessoa. Eu lembro que na terceira série, sei lá, não faz muito tempo, porque eu tô jovem ainda, né? Mas sempre tinha aquelas namoradinhas assim de terceira série. Tô falando aqui na frente da Letícia, não tem problema. Já namorei outras meninas, desculpa, meu amor. Mas sempre tinha aquelas meninas, né? Aquelas meninas que queriam de qualquer jeito. Não, você vai gostar de mim de qualquer jeito. Já teve alguém assim? Você vai me amar, né? E tem gente que fala assim: ele vai ficar comigo por bem ou por mal, né? Esses dias eu vi uma montagem, um meme no WhatsApp, que o cara falava assim pra menina: amor, você vai namorar comigo por bem ou por mal. Aí ela fala assim: sai fora, não quero ficar com você, né? Aí ele fala assim: tudo bem, amor, não tem problema, boa noite. Quer dizer, não tem como você obrigar alguém a ficar com você, porque o amor ele é espontâneo, o amor ele é livre. E é dessa maneira que Deus se relaciona comigo e com você, pela liberdade. E nessa liberdade que me diz que a minha salvação, a minha eternidade está garantida ao lado de Jesus. Imagina, a Bíblia diz em Apocalipse 21:4: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Olha que promessa maravilhosa para a sua vida. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. É o próprio Deus, não é um anjo, não é um terceiro, não é um funcionário do céu, não, é o próprio Deus que vai ao seu encontro para acabar com todo o sofrimento e tirar dos seus olhos toda lágrima. É o poder de Jesus que garante a minha vida ao lado dele por toda a eternidade. E isso tem que gerar esperança para que eu enfrente os problemas da vida. Eu não sei se você tem problema, talvez não, mas às vezes alguns problemas surgem, não é verdade? Só às vezes, né? Quase, não sempre, não toda semana. E aí nesses problemas, nós somos convidados a desistir. Nós pensamos em jogar tudo para o ar. O pastor Davi Lago falou aqui na quinta, com 20 e poucos anos, sendo pastor, pensou em desistir. Um dia perguntaram para o Rick Warren, o maior pastor dos Estados Unidos, de uma das maiores igrejas dos Estados Unidos: quantas vezes já pensou em desistir? Toda segunda-feira, ele falou. Toda segunda-feira. Então, muitas vezes as pancadas da vida nos alcançam. Mas aí sabe o que me faz passar por cada uma delas? A certeza de que o final já está escrito, e o meu final é com Deus, num lugar que Ele enxugará dos meus olhos toda lágrima. Essa é a promessa de Jesus para mim e para você. Por isso, creia nessa noite. Creia em Jesus e tenha a convicção e a certeza de que nenhum problema pode te parar, de que nenhuma adversidade pode te parar, de que nenhuma dívida, de que nenhum acidente, de que nenhuma morte. Por isso que em Romanos diz, capítulo 8, nada pode nos separar do amor de Deus, porque em Jesus nós somos mais do que vencedores. E Jesus, Ele
tem esse projeto para as nossas vidas, uma eternidade, onde Ele diz que não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. E eu creio em relação a outras pessoas. Por isso que se a vida se baseasse só no aqui e no agora, não faria sentido. Imagina, meu irmão, se a vida fosse só coisas, só adquirir bens, só materiais, só dinheiro no banco. É claro que isso é legal, isso é bom, isso é importante, mas se a vida se baseasse só no aqui e no agora, não faria sentido. Por isso que eu preciso crer em uma eternidade. Foi isso que Jesus conquistou naquela cruz por mim e por você. Quando Ele estava quando Ele estava crucificado, Ele disse: está consumado. Em mim você encontra a eternidade. E em relação a outras pessoas, como eu estava dizendo, pessoas que partiram. Por isso que eu não dou a Deus para pessoas que partiram e que eu amava. Eu não me despeço eternamente, porque eu tenho uma esperança de um dia me reencontrar com as pessoas que foram importantes na minha vida, que passaram pela minha história. Ah, Felipe, mas o meu pai, a minha mãe, o meu tio, meu sobrinho tinha uma vida zoada, uma vida que não tinha nada a ver com o Evangelho. Mas eu prefiro crer. Sabe por quê? Porque nós não sabemos do último minuto, nós não sabemos do último segundo, nós não sabemos dos últimos momentos, do que estava no coração da pessoa. Por isso que eu preciso e eu quero crer em uma eternidade com pessoas que foram importantes na minha vida. Isso gera alento no meu coração, porque eu sei que a saudade um dia vai cessar, de que o adeus um dia vai acabar, e eu vou ter esse privilégio de me reencontrar com pessoas que foram importantes para mim. É interessante que a primeira pessoa que entrou no céu com Jesus, vocês sabem quem foi? Quem inaugurou o céu com Jesus? Com certeza não foi um corintiano. Com certeza. Os corintianos, né, não ia nem passar perto. Não, filho, lá para baixo do lugar, né? Foi um palmeirense. Um palmeirense. Ou um São Paulino, vai, para agradar um pouco mais de gente, né? Mas a primeira pessoa a entrar no céu com Jesus foi um ladrão. Foi o ladrão da cruz, que estava sendo crucificado ao lado dele. Um ladrão que foi crucificado, e ele entra no céu com Jesus. Então, por isso que eu tenho que manter essa esperança e um dia encontrar com pessoas que foram importantes para mim. Segunda certeza que está consumado, tetelestai, gera em meu coração, é a certeza que os pecados são perdoados. 1 João capítulo 1, versículo 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Jesus morreu na cruz para que os seus pecados fossem perdoados. Ele pagou a dívida no seu lugar. Ele pagou a conta. Sabe aquela história do rondelli que eu falei no começo? A pessoa vai pagar a conta, cutuca ela, fala assim: você vai pagar minha conta hoje, fala. Você vai pagar minha conta hoje. Tem uma conta de telefone, viu, Letícia? Amanhã você... Sabe o que significa que pagou? Alguns historiadores e teólogos encontraram alguns manuscritos de imposto de renda. Olha só, desde aquela época já tinha imposto de renda, né? Já tinha tributos, né? E nos tributos que foram... E em tributos que o pessoal dá risada, né? Porque o leão tá pegando. Mas em tributos que foram pagos, a palavra na frente para indicar que aquele tributo daquela pessoa estava pago, sabe qual que era? Tetelestai, tá pago. Embaixo, tetelestai. Por quê? Jesus disse: está consumado, tetelestai, porque Ele pagou a conta no meu e no seu lugar. Ou seja, os nossos pecados são perdoados em Jesus. O meu e o seu pecado, os nossos erros. Por isso que nessa noite tem perdão para você. Independente de como tenha sido a sua história, chegou a hora de você parar de carregar essa culpa. Tem pessoas que vivem carregando culpa no coração.
pessoas que carregam uma sobrecarga da culpa, do peso, porque eu fiz tal coisa no passado, eu me equivoquei, eu falei, eu prejudiquei pessoas, eu fiz coisas que não foram legais, e a culpa, ela vem para nos colocar para baixo. E sempre que você vai fazer algo para Jesus, para Deus, vem a culpa. Não, olha só o que você fez, olha só como foi o seu casamento, olha só como foi a sua vida, olha só o que você fez com aquela pessoa, olha só o que você fez na sua empresa. A culpa, ela vem para nos destruir. Mas aí eu entendo que em Jesus os meus pecados são perdoados, que existe perdão para aquele que se arrepende, existe perdão para qualquer pecado que você possa ter cometido, porque não existe buraco tão fundo que a mão de Deus não alcance, não existe pecado tão grande que o poder de Jesus não possa perdoar. Não carregue mais essa culpa. O passado ficou para trás, por isso que nós devemos olhar para o passado somente como experiência para não fazer de novo, mas eu devo olhar daqui para frente, é daqui para frente, o passado ficou para trás. É interessante que a parábola do filho pródigo nos diz que o filho foi para longe do pai, e ele gastou todo o seu dinheiro irresponsavelmente. Mas é interessante também que quando ele volta para casa, o pai está esperando ele de braços abertos, pronto para perdoar, pronto para amar, pronto para abraçar. É assim que Jesus olha para você. Jesus não está com o dedo apontado para você, te julgando, te culpando, te colocando para baixo, não. Jesus está pronto para te abraçar. Jesus está pronto para passar as consequências dos erros com você, porque Jesus perdoa, mas tem as consequências. Mas Jesus, ele se disponibiliza a enfrentar as consequências contigo. Não fique preso ao que aconteceu lá atrás. Hoje é dia de se libertar e olhar para frente. Hoje é o dia de deixar a sobrecarga de lado. Hoje é dia de vencer a culpa. Pessoas ficam doentes por conta da culpa, doenças psicossomáticas, pessoas que carregam uma culpa dentro no coração. Mas em Jesus, toda a culpa, ela é eliminada, porque Jesus já nos perdoou, e você é precioso para Jesus. Você é precioso para Jesus. É interessante que a Bíblia, eu sempre falo isso, a Bíblia ela usa uma linguagem de afeto de Jesus comigo e com você como de um pai para um filho. Você já viu o cuidado de um pai para um filho? É algo extraordinário. Tem um monte de bebezinho, né, na igreja, mulheres grávidas, mas o pai, ele cuida do filho. Mãe cuida do filho. O filho pode ser a pior pessoa do mundo, para a mãe sempre vai ser o queridinho. Não é assim que funciona? Ou seja, Deus nos ama como um pai ama um filho. Por isso que você é precioso para Jesus. As pessoas podem te julgar pelo que você fez no passado. As pessoas podem te colocar para baixo. As pessoas, elas podem dizer que você não presta, que você não é ninguém. Mas o que importa não é o que as pessoas dizem que você é, mas é o que Jesus diz que você é. E Jesus diz que você é amado, Jesus diz que você é perdoado, Jesus diz que você é acolhido, Jesus diz que você é guardado entre os braços dele. Jesus diz que tem perdão para você. Por isso que ele diz naquela cruz: está consumado. Eu levei sobre mim, Jesus dizendo, todo o preço do seu e do meu pecado. Por isso que nessa noite Jesus, ele quer te livrar desse peso, dessa culpa crônica que você tem sentido. Chegou a hora de confiar nesse perdão de Jesus, nesse perdão de Deus para a sua vida. O apóstolo Paulo, se você for ler os evangelhos, Atos, né, Paulo chega através de Atos. Paulo era um perseguidor da igreja,
provavelmente assassinou pessoas por conta do evangelho. Quando Estevão está sendo apedrejado, a Bíblia diz que as pessoas, os homens, os religiosos que apedrejaram Estevão, colocaram os seus mantos, as suas capas, a Bíblia usa essa palavra capas, colocaram na mão de Paulo. Paulo viu Estevão, o primeiro perseguido da história, sendo assassinado, viu Estevão morrendo e não fez nada. Imagina a consciência de Paulo. Mas sabe o que aconteceu? Ele teve um encontro com Jesus. E ele foi perdoado, e o passado dele foi apagado, e ele foi grandemente usado por Deus, tanto é que escreveu mais de 1/3 do Novo Testamento, porque é isso que Deus faz com pessoas arrependidas. Deus usa, Deus transforma, Deus faz algo sobrenatural. Não importa o que você fez antes de entrar aqui nessa igreja, o que importa é que em Jesus você encontra perdão. Amém? Então, segunda certeza que eu encontro em Tetelestai, está consumado, é a certeza que os meus pecados são perdoados. Terceiro aspecto, para nós caminharmos para o final. A terceira certeza, isso aqui é maravilhoso, é a certeza de um relacionamento com Deus. A certeza de que em Jesus eu posso me relacionar livremente com Deus. O homem pecou, incentivado pela mulher. Tô brincando. Pode dar risada, viu, irmão? Pode dar risada com força, não tem problema não, viu? Mas a culpa foi da mulher, não. Quem acha que a culpa foi da mulher? Levanta a mão. Só homem levanta a mão. Quem acha que a culpa foi do homem? Levanta a mão. Só as mulheres, né? Ei, meu Deus do céu, né? Na verdade foi a mulher que comeu o fruto, ofereceu para o homem, né? Os dois têm culpa igual. Mas a mulher incentivou o homem, né? Um erro duplo, né? Estava no lugar errado, na hora errada, com as pessoas erradas, né? Por isso que quando você é jovem, você tem que tomar muito cuidado com as pessoas que você anda, não é verdade? Às vezes você já está querendo fazer aquilo, a pessoa ela vem e fala, vamos fazer? Não, vamos, demorou. Aí se for alguma coisa errada, você até espiritualiza, não, ó, Deus está falando que eu posso fazer, né? Confirmou na outra pessoa. Não, não confirmou, irmão. É que os dois estão com a mente, né, distorcida. Mas a mulher pegou o fruto, comeu, deu para o homem foi separado de Deus. A Bíblia diz que Deus se encontrava com o homem na viração do dia, ou seja, no finalzinho da tarde, entrando na noite. Deus ia pessoalmente se relacionar, conversar com o homem. Mas aí o pecado distancia o homem de Deus. Só que na cruz nós somos reconectados em Jesus. E agora, com a morte de Jesus, eu tenho livre acesso a Deus, você tem livre acesso a Deus, sabia? O pastor não tem mais poder do que você. O padre não tem mais poder do que você. Talvez um líder religioso não tem mais poder do que você, porque depois da morte da cruz, eu e você temos livre acesso a Deus. Por isso que a Bíblia diz que dentro do templo, que significava toda a estrutura religiosa da época, o véu se rasgou de cima a baixo. Porque dentro desse ambiente do véu ficava somente os sacerdotes. Somente os sacerdotes tinham acesso a Deus. Agora o véu se rasgou e todos têm acesso a Deus. Com a morte na cruz de Jesus, você pode se relacionar com Ele. Se relacionar com Deus é você ter a certeza de que Ele está do seu lado. É ter a convicção de que Deus está com você. Você chegou aqui nessa noite achando que Deus te abandonou. Você chegou aqui nessa noite achando que Deus não se importa com você. Você chegou aqui nessa noite achando que Deus não está interessado na sua história, mas eu vim dizer para você que Jesus se preocupa e Jesus está do seu lado. Por isso que a promessa de Jesus em Mateus 28:20 diz: eis que estarei convosco todos os dias. Jesus está com você. Independente do que você está sentindo, ou pensando, ou passando, existe um Deus que está do seu lado, você não está sozinho.
Por isso que você precisa ter essa certeza. E essa certeza é você crer mesmo sem sentir. E como é difícil a gente acreditar mesmo sem sentir, né? A pessoa que está do seu lado, rela nela, ela é de carne, não é? Carne e osso, né? É gente de verdade. Cuidado, eu vi uns maridos dando um soco nas mulheres assim, né? Eu estava descontando, não faça isso, tá? Mas Jesus não é de carne e osso. Jesus não está, eu não estou sentindo. Eu não estou tendo uma experiência. Por isso que o meu crer, ele vai contra provas concretas e sensações. Esse é o crer em Jesus. Ah, Felipe, mas eu não sinto Deus. Tem momentos que você vai sentir Deus, no culto, na celebração, levantando a mão, cantando, chorando, em um louvor, com o pessoal cantando, você vai sentir Deus, mas tem momentos que você não vai sentir nada. Mas não é porque você não sente que Deus não está com você. Pelo contrário, Deus está se relacionando com você. Deus está do seu lado mesmo quando você não está sentindo nada. Você não vai acordar todo dia e falar, nossa, eu estou sentindo Deus, olha que arrepio. Olha, eu estou sentindo que eu... Não, tem momento que é crendo, que é acreditando, que é na base da fé, alicerçado, e aí você amadurece espiritualmente, porque você não é levado por circunstâncias, emoções ou provas concretas. Pelo contrário, você caminha baseado na fé. Eu não estou sentindo, mas eu sei que Deus está do meu lado. Eu não estou sentindo, mas eu sei que eu não estou sozinho, que eu não estou desamparado, que Deus está comigo. Você não está sozinho, meu irmão. Talvez você chegou aqui nessa noite se sentindo só. Talvez o seu companheiro seja você mesmo. E nem você é capaz de preencher esse vazio de solidão. Talvez você está pensando que você foi esquecido, mas eu vim dizer para você nessa noite: Deus não se esqueceu de você. Deus não te abandonou. Deus não te deixou. Deus está do seu lado. Por isso que Jesus disse: está consumado. A partir de agora, todos podem ter um relacionamento com Deus. Tetelestai. E quarto e último aspecto para nós orarmos. Então, o primeiro é a certeza de uma eternidade com Deus. Segundo, a certeza que os pecados são perdoados. Terceiro, a certeza de um relacionamento com Deus. E quarto, a certeza de que a vitória está garantida. A vitória está garantida, meus irmãos. A vitória já está escrita. Eu imagino, e agora parafraseando, usando uma viagem, eu imagino Jesus indo para o Calvário, pronto para morrer, e os religiosos comemorando, os religiosos celebrando, os religiosos, conseguimos, fomos vitoriosos. O inferno em festa, o inferno super lotado de demônios comemorando Jesus indo para o Calvário, as instituições comemorando, achando que tinha chegado o fim, achando que o rei do universo tinha sido destruído, achando que o Deus soberano, poderoso, digno de ser exaltado, tinha perdido o seu propósito, não ia alcançar o seu projeto. Mas é aí que eles estavam enganados, porque Jesus naquela cruz se torna vitorioso. E aqui eu não vejo Jesus dando um grito de desespero, igual ele dá antes, de meu Deus, por que me abandonaste? Eu não vejo Jesus dando um grito de socorro. Eu não vejo Jesus dando um grito de implorando alguma coisa. Não, eu vejo Jesus dando um grito de vitória. A vitória de que está consumado. Por isso que você, nessa noite, tem a possibilidade de sair daqui com essa certeza de que a vitória na sua vida está garantida. Porque com Jesus não existe derrota. Como assim, Felipe? Jesus disse que no mundo tereis aflições. Sim, nós vamos enfrentar problemas, nós vamos enfrentar situações contrárias, mas em Jesus nós nunca seremos derrotados, porque nós temos Jesus do nosso lado.
E mesmo quando eu perder, mesmo quando eu não alcançar os meus sonhos, mesmo quando eu não alcançar os meus projetos, com Jesus eu sou maioria, eu sou vitorioso, porque Jesus já deu o grito de vitória, está consumado. Palavra para minha e para a sua vida. Sabe por quê? Porque existem duas possibilidades: quando você quer algo, ou quando você se frustra, quando você perde alguém, quando você não dá certo na vida. Primeiro, ou Deus muda o seu coração, Deus vai mudar o seu coração e vai ensinar você a lidar com aquilo, ou Deus muda a situação, de duas uma. Ou Deus faz um milagre e muda a situação, ou Deus muda o seu coração e ensina você a lidar com os traumas da vida. Porque a Bíblia diz que não existe dor tão grande que Deus coloque em você que você não possa suportar. A Bíblia deixa bem claro isso. O Davi Lago falou sobre isso também. Que nunca será colocado um peso, uma dor em você que você não consiga vencer, que você não consiga suportar. Por isso que em Jesus, Paulo diz: quando sou fraco, é que sou forte. Quando sou derrotado, é que sei que Jesus está comigo. Porque em Jesus nós somos vitoriosos. Talvez você chegou aqui nessa noite enfrentando um problema. Talvez está tudo bem na sua vida, tudo legal. O time está ganhando, casamento está legal, está ganhando dinheiro, mas pode ser que o que você planejava para 2019 não está saindo como você gostaria. Pode ser que você chegou aqui nessa noite com problemas, com adversidades, com tristeza, com dores. Mas eu tenho uma palavra para o seu coração: a vitória está garantida. Jesus garantiu essa vitória na cruz, quando ele disse: tetelestai, está consumado. Independente do problema que você chegou aqui nessa noite, talvez um problema no seu casamento, talvez um problema que você acha que não vai dar, não tem mais jeito pro meu casamento, vai dar errado. Talvez um problema com um filho que está nas drogas, um filho que está distante. Talvez uma falta de emprego. Talvez algo que tem nessa noite roubado a sua paz. Em Jesus, a vitória está garantida. É isso que eu queria deixar no seu coração, a certeza de que Jesus naquela cruz já conquistou aquilo que para mim e para você seria esperança, alegria e paz.